Olá pessoal, tudo certo com vocês? Tudo bem? Espero que todos estejam bem, todos estejam com saúde, né? Que todos estejam tranquilos. Mais uma semana, mais uma aulinha online. Vamos lá que daqui a pouco acaba. Isso logo vai acabar, né? Eu espero. Eu já tô, sinceramente, desculpa o desabafo, mas já tô de saco cheio já, né? Então acho que tá todo mundo, né? Dessa quarentena meio. É uma quarentena e não é, né? Mas mesmo assim, olha. Enche o saco, viu? Barbaridade, que coisa, todo mundo, né, fica nessa situação de, sei lá, por mais que as coisas tenham voltado assim ao normal, mais ou menos, né, a gente se sente preso, porque não tem aquela liberdade de, sei lá, até para ir no supermercado é um parto, né, então assim, as pessoas não têm liberdade de ir num restaurante, de ir num shopping center, todo mundo tem medo de todo mundo, né, as pessoas, sei lá, né, se abraçar, apertar a mão, coisa mais comum, né. Bom, espero que isso logo acabe, né? Acho que o vírus aí já, o vírus, perdão, a vacina aí já deve estar bem encaminhada, né? Sei lá, creio aí para novembro, dezembro, né? Para pelo menos a gente poder passar o Natal junto, né? Mas vamos ver, isso aí é mais para frente ainda, né? Mas já passou bastante, né? Não sei se o pior já passou, porque quando a gente pensa que o pior já passou, né, piora mais ainda, que não precisa, falando da nossa região aqui, né? Mas vamos lá, né? Enquanto a gente não tem segurança 100% aí para estar em sala de aula, né? Vamos continuar aí nas nossas aulas online. Espero que vocês estejam aprendendo alguma coisa aí, até porque vocês, né, comentaram uma vez comigo em sala de aula que pouco vira de injeção. Então, estou tentando aí trazer o máximo possível, né, desse material que eu passei para vocês. É um material que eu usei durante a graduação, né, na disciplina de processo de fabricação, de processo de transformação de polímeros, né. Então, tinha toda a parte de extrusão, eu acabei perdendo, né? Eu tinha as apostilas tudo de extrusão, era fantásticas as apostilas que eu tinha, né? Que o professor passou pra gente, que era do Cefet, né? Mas enfim, né? As de injeção eu consegui achar aí, então, né? As de injeção tá bem completinha aí. Espero que esteja atendendo aí os anseios de vocês sobre o processo de injeção, né? Bom, pessoal, então hoje a gente vai brincar um pouquinho, né? Vamos ver um pouquinho aí sobre cavidade. É uma outra parte do molde que, na verdade, vamos dizer assim, é uma parte principal do molde, né? Que é a cavidade. O que é a cavidade? A cavidade é a peça que eu quero, né, obter pelo processo de injeção. Então é chamada de cavidade essa parte do molde, né? Então vamos ver aí rapidinho, né? Então a cavidade ou as cavidades, né? Ela é constituída por placas, né, inteiriças, né, tipo macho e fêmea, ou por dois conjuntos postiços, né? Aqui, né? Então, por exemplo, dois conjuntos postiços ou a parte macho e fêmea quando tem um buraco vazado, né? Pode ser formado por um conjunto de elementos, né? E pode-se considerar que a cavidade, ó, como eu comentei ali para vocês, ela é um sistema à parte, é a parte principal do molde, lógico, né? O molde todo existe, todas aquelas partes que a gente vai ver aí do molde, que a gente já viu, né? As partes, né, principalmente a questão das entradas, mas a gente viu todos lá na primeira aula que eu passei para vocês de injeção, né, todas as partes do molde. Então, todas as partes do molde só fazem sentido se tiver, né, elas fazem sentido para que haja essa parte aqui que é a principal do molde, que é a cavidade, que é onde vai formar a peça, né. Então, a função, como está aqui, né, é conformar o plástico fundido, né, injetado na cavidade. Então eu trouxe aqui, né, esse desenho aqui está na apostila, né, então, sei lá, uma cambuquinha aí, né, tem um molde dividido em duas partes. Aqui, né, uma lixeira, por exemplo, olha só, né, um molde para injetar uma lixeira inteira, né. Tá aí, então, como é que é um molde, né, para injetar peças grandes, né. Então, né, os moldes, né, a gente pode ter um molde para uma única peça, que a gente vai ver no próximo slide, ou várias peças, a gente pode vegetar, como nesse exemplo aqui, várias peças no mesmo molde, né? Então aqui, ó, por exemplo, né? Ó, tem aqui um chaveirinho. Então no mesmo molde, ó, a gente tem, né, injetado as duas peças, a alcinha e o próprio chaveirinho lá, né? Então são injetados 4 chaveiros por vez aqui, né, com as pecinhas certinho ali, né?
Aí depois, lógico, é colocada a mola, né? Essa parte aqui também para fazer a torção provavelmente deve ser uma peça à parte, né? Aqui a gente tem o macho, ó, para formar o vazado aqui para encaixar a pecinha, perfeito? Então tem aqui um tipo de molde, né? Aqui, ó, por exemplo, molde para cabide, né? Ó, 4 cabide por vez, né? Injeção de 4 cabide por vez, cabide de plástico, né? As cadeiras também, né? Essas cadeiras de plástico aí que a gente usa na praia, na piscina, né? Também são injetadas, né? Então tá aí um molde, como seria, né? Um desenho de um molde para injeção de cadeiras, né? Aqui também a gente tem, ó, essas talheres, né? Talheres, utensílio aí de descartáveis, né? Faquinha, colher, garfo. Então tem aí um molde, né, para injeção de garfinhos, como é que é, ó, uma das partes do molde, né? Então aí é injetado 12 garfinhos por vez, né? 12 não, perdão, 16, né? Opa, estou viajando, que 16, estou contando errado, aí são 20 garfinhos por vez, né? Aqui, né, onde está, só mais para frente a gente vai ver nas próximas aulas, né? Então aqui esses pontinhos aqui, ó, esse buraquinho aqui, é onde vai estar o pino de extração, né? É aqui onde a peça vai ser extraída, então o pino vai empurrar, depois de injetado, né, o pininho ele é empurrado aqui, e aí então o garfinho, né, cai, todo o conjunto cai para fechar o molde de novo e começar um novo ciclo, né? Aqui essa parte aqui é para poder perdão, colocar o molde mesmo, né, na injetora. Então isso aqui é um moldezinho aí de talheres, né, talheres descartáveis. Então pessoal, a gente pode ter, né, um molde com cavidade única, né, quando a produção é pequena ou quando a peça também é muito grande, como é o caso lá da lixeira, né, que eu mostrei para vocês. A lixeira, como é uma peça muito grande, não faz sentido injetar 2 lixeiras, porque precisaria de uma injetora enorme para isso, né? Também quando a gente precisa de um molde, né, com um custo mais barato, porque fazer usinar essas cavidades não é uma tarefa tão simples, não é um serviço barato, né, para fazer esse tipo de usinagem. Então, né, daí a gente já tira que moldes para injeção realmente são peças bem caras, né, dependendo da situação da peça, né, da complexidade da peça que se quer injetar, pode ser mais cara que o equipamento. Um molde pode ser mais caro que a própria injetora, né? Então depende muito, né, lógico, da peça, do formato e tudo mais. Então, se a gente quer um molde de custo reduzido, aí faz com uma cavidade só, uma peça só, mas tudo depende, né? Tudo isso tem que ser pesado aí, mas enfim, né, um molde de cavidade única existe por esses motivos, ou quando a peça é grande, ou quando a produção é pequena, né? Ou quando a gente quer um molde mais barato. Se eu tenho, né, necessidade de uma produção maior, né, se as peças, né, foram pequenas, né, e eu preciso de maior produção, então a gente pode fazer moldes com múltiplas cavidades, né, com várias cavidades. Aí então se recorre, né, a essa situação aqui, né, que a gente está vendo aqui de várias peças, nesse caso aqui 8, né, voltando ali, ó, o garfo aqui injetado 20 garfos por vez, né, então múltiplas cavidades, aqui uma cadeira por vez, então uma cavidade única, né, que são múltiplas, perfeito? Quando se usa moldes, né, com múltipla cavidade, começa a gerar um probleminha que pode se tornar um problemão, dependendo, né, da peça, né, da complexidade da peça, que é a disposição, né, das cavidades no molde. Tem que levar em consideração que o polímero é um fluido, né, que ele vai percorrer os caminhos mais fáceis, vamos dizer assim, né, como um fluido, como um líquido, né? Então a cavidade ela tem que ser preenchida simultaneamente, né, para que as peças fiquem iguais, para não ter problema aí de superaquecimento, para não ter problema, né, de diferença de pressão, peças mal preenchidas. Então, por exemplo, aqui eu trouxe, né, duas situações diferentes. Então, lembrando que aqui, né, seria o ponto de injeção e aqui onde o material vai ser distribuído para as cavidades. Então, tem duas situações, né? Eu vou injetar 8 pecinhas. Então, meu molde é de múltiplas cavidades, né?
Então olha lá, aqui, né, nessa situação, a hora que o material, né, começa a entrar, ele vai preencher primeiro essas peças mais perto aqui e depois as peças que estão mais distantes. Então pode acontecer, né, durante esse caminho aí, que o material solidifique. Já como o material vai chegar mais frio aqui nessa região, o material solidifica aqui bem na entrada, e aí a peça não preenche, né? A peça fica preenchida pela metade. E aí então, né, pode gerar um problema, um defeito bem grave aí, porque o molde está mal projetado, né? É simplesmente um erro de projeto do molde. Então, por exemplo, né, nesse caso aqui, ó, uma forma de se ajustar isso é dispor, né, as peças de um jeito diferente aqui, para que todas elas sejam preenchidas igualmente, né? Então o material vai chegar aqui, ele vai ser distribuído igualmente para os dois lados, né, das duas partes. Perfeito? Então esse seria um exemplo, né? Ah, professor, e como que eu vou saber? Bom, aí, meu amigo, né, se recorre a um simulador, né? Então vai lá fazer uma simulação computacional do polímero, né? Como que o polímero vai se distribuir no molde, ou é tentativa e erro, ou muita experiência, né, do ferramenteiro, né, que a gente chama, que é a pessoa que acaba fazendo, né, que fabrica esses moldes. Perfeito? Bom, a linha de abertura, né? Ó, pessoal, hoje a aulinha é bem rapidinho, tá? Não quero me estender muito aí, eu acho que não chega a 20 minutos aí para não cansar vocês também, né? Já tá todo mundo cansado já, né? Eu tô cansado, tô bem cansado mesmo, trabalhando em casa, fazendo nessas aulas em casa. A gente cansa bastante, porque cansa psicologicamente, né? Bastante. Mas vamos lá. Então a linha de abertura, né? A linha de abertura é onde o molde vai ser aberto, onde ele vai ser dividido em dois, né? Então eu trouxe dois exemplos aqui para vocês, né? Ó, duas pecinhas, isso aqui tipo um prato, né? Eu peguei na internet aí. Aqui é uma jarrinha, né? Essas jarrinhas de medida, né? Que a gente usa aí na cozinha. Então, né, essa linha, né, onde a gente vai fazer a abertura, a linha de abertura, né, ela tem que ser de uma maneira, né, que facilite o preenchimento da peça, que a peça seja, né, preenchida completamente, que essa linha não marque tanto assim a peça, né, para que seja fácil de extrair, que não fique rebarba, né, ou faces visíveis, onde a gente vê a emenda, né, certinho da peça, evitar isso, né. O curso de abertura deve ser o mínimo, né, no mínimo, perdão, o dobro da altura da peça, né, para que a extração seja eficiente. Então, tipo assim, se a gente tem uma peça muito profunda, como esse caso aqui, né, então a gente tem que tomar cuidado na linha de abertura aí, porque o molde, para poder extrair a peça facilmente, ele tem que abrir bastante, né. Então ele tem que abrir, o curso de abertura é bem alto para poder ter a extração da peça, né. Então ele tem que ser o dobro da altura da peça, para que seja uma extração suficiente, né? Porque se abrir pouco pode não extrair a peça e aí dá problema, né? E aí também tem a questão, né? Se tiver que abrir muito molde, essa questão de abertura e fechamento do molde é tempo. Isso acaba diminuindo também a produtividade do molde, né? Então tudo tem que ser bem pensado em relação, né, onde vai ser essa linha de abertura, onde a peça vai ser dividida em duas, né? Perfeito? Tranquilo, pessoal? Ó, reforçando mais uma vez, pela enésima vez, né? Por favor, se tiverem dúvida, perguntem ali no grupo, né? Eu estou para responder dois questionamentos, né? Eu tenho um questionamento do William e do Jobson, tá? Eu prometo que eu vou responder vocês, tá? Que não tive tempo de sentar ainda para poder responder as questões de vocês, tá, pessoal? É o Jobson e o William, tá? Eu vou responder, pode deixar que eu vou responder, tá? Não esqueci de vocês não, ok? Bom, né, e o sistema de ventagem? O que é um sistema de ventagem? Bom, pessoal, quando eu estou injetando lá, que eu estou fazendo o processo de injeção, no momento que eu fecho o molde, deixa eu voltar aqui, né? Por exemplo, fecho o molde, vou pegar esse exemplo aqui, deixa eu ver se tem um... Está aqui, né? Fecho o molde. Essas duas partes, né, se encontram. Embora a gente pense, né, que o molde esteja vazio, ele não está, né? Ele está cheio, mesmo que ele não tenha material aqui dentro, né? Que não tenha plástico, quando o molde está, né, fechado lá, que não tem
que eu extraí já a peça, ou que eu vou iniciar o ciclo, né? Então, embora a gente, né, diga que não tem nada, que o molde está vazio, ele está cheio de ar, né? E uma das leis da física, né, diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, no momento que o material começa a entrar, né, para preencher a cavidade, tem ar aqui dentro, e esse ar ele tem que sair por algum lugar. Ele tem que sair porque senão, né, não vai, se tiver, né, o ar não conseguir ser expulso lá de dentro, o material não vai conseguir preencher, né, a cavidade do molde. Então, deixa eu voltar aqui, peraí, opa. Então, né, dependendo do tamanho da peça, na verdade, né, qualquer peça, mas dependendo se a peça é muito grande, eu tenho que ter sistema de ventagem. O sistema de ventagem nada mais é que um sistema para remover, né, retirar o ar que estava dentro do molde para poder ser preenchido com o plástico, com o polímero, né? Então, ó, como eu falei, à medida que o material plástico começa a preencher a cavidade, né, ele vai aprisionar o ar antes existente na cavidade. Então, se a saída não for prevista, né, vai ocorrer queimadura, peças incompletas, bolha, né, preenchimento lento, pode demorar muito, né? Se eu tenho uma máquina muito potente, ela vai empurrar, né? O molde é dividido em dois, então ela vai empurrar material para dentro. Só que né, no fato dela né, como vai ter dificuldade desse ar sair, esse preenchimento pode não ser tão rápido, né? Mas o maior problema que pode acontecer são peças incompletas, né? Isso é o problema maior aí que pode ocorrer em relação, né, a não ter esse processo de ventilação, né, ou de ventagem nas cavidades do molde, tá? Então, por exemplo, aqui, né, a gente tem aqui a cavidade, a pecinha, né, essa aqui é uma vista superior e aqui uma vista lateral, né? Então aqui é onde está a entrada de material para o molde, né, em forma de leque, esse caso aqui. Então essa daqui é a minha pecinha, né? Então lá, né, na outra extremidade, então o material vai entrar por aqui. Na outra extremidade, então, eu tenho que ter esse sistema, né, de ventagem. Só, né, não precisa ser muito grande, até porque isso daqui depois pode gerar defeito, né, pode gerar rebarbe, e aí então já não faz sentido usar, né, ter um sistema de ventagem tão grande assim. Então, são como, né, são aletas, né, vamos dizer assim, canaletas de 3 a 5 milímetros de largura, então, né, bem estreitinho e muito estreito, né, vamos dizer assim, estreito na questão de profundidade, né. Estamos falando aqui de 0,05 milímetros, né? É muito pequeno, né? É 5 centésimo de milímetro. Mas já é suficiente para esse ar sair, já é um caminho para esse ar sair. Então, né, aqui tem até um desenho, né, da vista lateral aqui. Então, nesse ponto aqui, depois ele pode ser até mais profundo, tá? Mas aonde, né, principalmente na peça, onde tem a peça dele, tem que ter uma profundidade bem menor para não gerar esse problema, né, como eu falei para vocês, não gerar esse problema de depois ter rebarba. Aí tem que passar por um processo de rebarbação, ou de, né, que a gente chama de usinagem, mas é rebarbação, remover rebarba, né? Então, é importante a gente ter esse sistema de ventagem, né, ou de ventilação, para remover o ar que estava aprisionado dentro do molde. Deixa eu até ver aqui, né, dependendo do molde aqui, vamos ver se a gente consegue ver se tem sistema de ventagem. Provavelmente tem aqui, né, nesse aqui deve ser aqui na ponta, né, do garfinho, então o material vai entrar por aqui, vai preencher, então o ar vai sair por essa parte aqui, perfeito? Aqui deixa eu ver aqui, deve ter o sistema de ventagem aqui por aqui, né, para remover o ar, né? Deixa eu voltar aqui, esse aqui, deixa eu ver, a foto é meio ruimzinha, não dá para ver bem claramente, né? Mas tem que ter, tá, pessoal? Senão não vai ter como preencher o molde de maneira correta, né? Ou preencher a cavidade do molde. Perfeito, pessoal? Pessoal, como eu falei para vocês, hoje era bem rápido mesmo, tá? Não vou tomar muito tempo de vocês aí, vocês estão
Tá todo mundo cansado, né? Como eu falei, tá todo mundo cansado. Mas vem frio aí, né? Vem frio aí, segundo a meteorologia aí, vai ter neve na serra quinta-feira, né? Quinta, sexta, sábado. Eles até não recomendam, né, para quem já viu, né? Eu já vi uma vez, né? Eu achei, sim, é muito bonito, mas ao mesmo tempo é horroroso, tá? Porque é muito frio, não vale a pena o sofrimento, mas para quem tem curiosidade, né, de ver neve, vai nevar na serra. Só que muito cuidado, tá, pessoal? Muito cuidado se alguém pensa em ir na serra aí para ver neve, muito cuidado, porque gelo na pista é uma situação bem diferente, tá? É completamente diferente. O carro, a pista fica totalmente lisa, não dá para passar de 30, 40 por hora. Pode acontecer de eles fecharem a serra e aí ficar trancado, ter que vir por outro lugar. Então, né, se alguém tem interesse de ver assim a neve, bem, né, tenha bastante cuidado aí, tá? E principalmente, né, pessoal, vamos cuidar aí da saúde, né, para que tudo, depois que tudo isso passar aí, a gente fazer agora mais do que merecido, né? Vamos fazer uma festa de formatura aí, nem que seja num boteco, mas vamos fazer uma festa de formatura, né? De vocês aí, porque, né? Tudo que estão passando, né? Com tudo, né? Que passamos aí em relação, né? Ao próprio decorrer do curso, né? E também agora essa pandemia aí para dificultar ainda mais um pouco, né? Mas por isso que eu acho que é mais que merecido aí para nós, né? Para vocês principalmente, lógico, né? Uma formatura aí, né? Fazer uma formaturinha legal aí. Então, vamos se cuidar, cuidem da saúde de vocês, para que a hora que tudo isso passar, a gente fazer uma formatura aí da turma, né, de técnico em plástico do Senai, certo? Pessoal, um grande abraço para vocês, tá? Uma boa semana aí. Cuidem-se mesmo, né? E vamos lá, né? Vamos passando, já passou 5 meses já, né? Um abraço para vocês. Valeu, tchau, tchau.